Oi, meu nome é Lua Clara, eu tenho 26 anos. Tem 20 dias que eu me mudei para Portugal. Eu cheguei aqui dia 31 de janeiro e hoje é dia 20 de fevereiro. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu processo para chegar até aqui, porque eu vim com visto de procura de trabalho. Então eu vou falar a minha experiência pessoal de ter aplicado esse visto completamente sozinha, sem nenhuma assessoria. Falar alguns vacilos que eu cometi para que você não cometa o mesmo erro que eu e faça o seu processo ser um pouco mais ágil do que o meu foi. Para isso eu precisei fazer uma colinha aqui com as datas para saber exatamente quantos dias, levou de cada coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quando paguei a minha taxa do visto, eu paguei também junto 2 serviços adicionais, que foi o de SMS e e-mail, porque SMS mesmo eu não recebi nenhum, mas os e-mails chegavam. E paguei também o serviço de quiosque. Mas esse serviço de quiosque, até a última vez que eu vi, que se eu não me engano foi em janeiro, no site da VFS, não tinha mais esse serviço disponível. Eu não sei se voltou ou se eles realmente tiraram. Mas no que consistia esse serviço de quiosque? Era basicamente porque eu enviei o meu processo pelo correio. Então, se houvesse alguma coisa para ser corrigida ou algum documento faltando, você poderia mandar por e-mail e pagaria parte só a impressão deles lá. Então, quando você mandasse o documento que faltava, você também pagava e mandava o comprovante da impressão que tem lá no site deles, tá? Isso é bom, é importante eu falar porque vocês vão entender no decorrer do vídeo. Eu mandei todos os meus documentos, meu passaporte, todo aquele checklist, dia 9 de agosto. Era numa sexta-feira. Mandei por Sedex com aviso de recebimento. Ok, Sedex, é para ser rápido. Eu mandei para a VFS do Rio de Janeiro, porque era lá onde eu morava. Rua da Assembleia 10, não esqueço. E era para ter chegado no sábado, mais tardar na segunda-feira. Eu esperei ansiosamente e terça-feira eu liguei, porque eu ainda não tinha recebido nenhum e-mail avisando se chegou ou não. E eu estava preocupada porque o meu passaporte estava junto, nesse envelope. Então eu liguei. Aí o Luiz, toda vez que eu ligava para VFS, quem me atendia era esse Luiz. Se era coincidência, ou se tem mais de um Luiz, ou tem poucos atendentes, eu não sei. Mas toda vez eu falava com o Luiz. Luiz atendeu e falou que, confirmou que meu envelope havia chegado, mas ele falou que o e-mail só é enviado quando eles abrem o pacote, que aí vai dar início ao processo. Ok, já me acalmei, sabendo que o meu passaporte estava tudo lá na VFS, e aguardei. Só que passaram 24 dias. E no dia 4 de setembro eu enviei um e-mail cobrando, perguntando, já mandei dia tal, e até agora nada. E no dia 5 eles me retornaram, responderam o meu e-mail, falando que receberam, que abriram, meu pacote, e havia as primeiras pendências. As pendências eram, a primeira era que eu precisava mandar um extrato atualizado. E aqui entra outro ponto importante do meu processo de visto. Para quem não sabe, nunca ouviu falar nesse visto, tem uma lista de requisitos que você precisa comprovar para poder conseguir. Entre eles 3 salários mínimos aqui de Portugal. E você pode comprovar isso, com o extrato bancário da sua própria conta, ou você pode, em alternativa, ter um termo de responsabilidade. O que é isso? Alguém aqui de Portugal, um português, ou alguém que esteja regularizado, com cartão cidadão, bilhete de identidade, alguma coisa, vai fazer esse termo se responsabilizando financeiramente e pelo seu alojamento. Só que quando a pessoa faz isso, ela precisa comprovar que ela tem esses 3 salários mínimos em conta. E eu fui com o termo de responsabilidade. A minha mãe tem um amigo aqui, que na verdade era do Brasil, mas ele também mora aqui, ele já tem todo o cartão, ele já é regular aqui. E a gente preferiu fazer assim por alguns motivos. Entre eles a minha mãe que pôs o dinheiro na conta dele. Ela poderia ter mandado o dinheiro para mim no Brasil, porque minha mãe, eu comentei no outro vídeo, mas caso você não tenha assistido, a minha mãe já reside aqui em Portugal há 2 anos, desde dezembro de 2022. Só que ela veio com a antiga manifestação de interesse, então ela não tem ainda o cartão dela, está esperando chegar à residência,
E então ela não pode, por isso que ela não fez isso pra mim também. Mas esse amigo fez. Mas voltando, ela poderia ter mandado dinheiro pra mim no Brasil. Só que a gente acabaria perdendo dinheiro nas conversões, de mandar o dinheiro, converter para real, para depois converter para euro de novo. E, além disso, nas minhas pesquisas antes de eu tirar o meu visto, eu vi que quem ia com termo de responsabilidade não precisava apresentar passagem de retorno, não era obrigatório o seguro viagem e também não precisava provar o alojamento, né? De reserva de Booking, Airbnb, algum hotel, nada disso. Então, por conta disso, a gente achou melhor. A gente tinha esse amigo e ele fez esse termo de responsabilidade pra mim. Então, o extrato bancário era da conta dele, tá bom? Mas por que eles pediram essa atualização do extrato? Esse foi meu primeiro erro. Esse extrato bancário que ele me mandou foi do dia 16/7/2024. E conforme eu disse, eu mandei o meu processo só dia 9/8. Já tinham passado aí quase um mês, né? 20 e poucos dias da data do extrato até o dia que eu enviei todos os documentos. E o dia que a VFS abriu o meu pacote e foi checar os documentos foi dia 5 de setembro. Ou seja, já tinha passado 2 meses da data do extrato bancário. Por essa razão, eles pediram para eu renovar. Esse foi meu primeiro erro. No final, eu vou concluir para que você não faça igual. Então, eu precisava atualizar. Beleza. E a outra pendência também que eles pediram para eu corrigir era na minha carta de intenção, para eu colocar a data de previsão de ida e volta. Eu não achei que fosse necessário, porque no formulário eu coloquei, obviamente. Mas na carta de intenção, eu lembro que eu disse que eu pretendia ir em outubro, que de fato foi a data que eu coloquei, mas eu não especifiquei a data. Mas falei que ia aguardar o visto chegar, conforme recomendação da VFS, para de fato comprar a minha passagem. Mas eles pediam que botasse também na carta de intenção, então eu acrescentei igual estava lá no formulário. Ok, no dia 18 de setembro, eu enviei com essas correções que eles me pediram, o extrato bancário atualizado e a carta com a data. Dia 25/9, eles me confirmaram, mas o extrato, eu precisava mandar de novo outro extrato bancário. Por quê? O primeiro extrato bancário que eu mandei foi um extrato bancário completo, com todos os dados da pessoa, nome, endereço, conta, número de conta, IBAN, nananana. Beleza. O segundo extrato, como eles estavam pedindo para atualizar, que eu pensei, para ver se o dinheiro ele estava em conta e tudo mais, a gente mandou um extrato simples, onde só tinha o número da conta, o número de IBAN, porque eu pensei que eles fossem juntar com o primeiro extrato, né? Comparava só os números da conta e via que estava certo. Ainda mais que eu, por um excesso de zelo, não é porque era obrigatório, eu mandava esses comprovantes, esses extratos bancários, autenticados. Porque o termo de responsabilidade é obrigatório ser autenticado aqui em Portugal. Mas o extrato bancário não era. Mas por um excesso de zelo, eu mandava, porque esse amigo da minha mãe ele é advogado aqui em Portugal, então era simples para ele fazer. Então, todos os extratos bancários que eu mandava autenticado. Então, eu achei que um simples, né, um normal, só para ver que estava lá o saldo, bastava. Comparava só o número da conta com o primeiro, que era completo, estava tudo certo. Mas não estava certo. Pediram de novo, que precisava ter o extrato bancário completo. E como já havia passado muito tempo do dia que eu mandei meus documentos dia 9 de agosto. E no meu formulário, na minha data de intenção e tudo, eu botei minha previsão de ida dia 30 de outubro. E a gente já estava no 25 de setembro. Teria um pouco mais de um mês. Eles também me falaram para eu atualizar o meu formulário e a minha data de intenção com uma nova data, né, de ida, porque já estaria muito curto o espaço e não daria tempo. Então, eu precisei atualizar tudo isso de novo com uma nova data prevista, com uma margem de 90 dias, foi o que eles me pediram. Aí eu fiz isso e dessa vez eles também me pediram a passagem de retorno. Eu não entendi nada, porque conforme eu falei, quem ia com o termo não precisava apresentar, e não é só porque eu vi outras pessoas falando, não. Eu liguei antes de enviar o meu visto. Antes de enviar todos os documentos, eu liguei para a VFS para perguntar. E o Luiz disse que realmente não precisava.
Só que dessa vez me pediram. Aí eu fui, liguei pra VFS pra confirmar. Eu falei, olha, eu tô indo com termo e agora eles me pediram a passagem. É necessário mesmo? Foi algum engano? Aí o Luiz, que da outra vez tinha me confirmado, falou, não, olha só, precisa. Normalmente, cada VFS tem autonomia para dispensar algum daqueles documentos que tá lá, mas também de fazer cumprir todos eles, ou até mesmo de pedir documentos que nem estejam na listagem, porque eles fazem o que acham necessário para que o seu processo, quando chegue no consulado, passe, não seja recusado, pipipipopopó. Então eu não tive outra opção, eu tive que comprar, né, a passagem aérea, mas na verdade eu fiz aquele macete que eu vi aqui já no YouTube. Eu vou botar o nome do site aqui que eu esqueci, mas eu comprei lá uma reserva, acho que se eu não me engano eu paguei R$110 por essa reserva. E finalmente no dia 7 de outubro reenviei tudo, o extrato bancário todo. Por que eu demorei dessa vez? Porque esse extrato bancário que sai o nome, endereço, tudo da pessoa, no banco desse meu amigo, você só consegue tirar um extrato combinado por mês. Então, precisou esperar o mês virar para ele poder pegar esse extrato. Mas dia 7 de outubro eu mandei tudo. Dia 15 de outubro, eles me mandaram um e-mail confirmando que receberam e mandaram aguardar. Ou seja, finalmente, acho que estava tudo certo. E aí, dia 28 de outubro, eles me enviaram outro e-mail falando que o meu processo tinha finalizado na VFS, que tinha sido encaminhado para o consulado. Dia 28 de novembro, chegou outra mensagem falando que agora o meu processo estava sob análise de um cônsul no consulado. E dia 26 de dezembro, chegou um e-mail falando que o meu passaporte estava sendo mandado de volta. E nessa hora eu tomei um susto. Por quê? Eu não paguei o serviço de courrier de retorno do passaporte. Eu achei que quando, findou meu processo, eu teria que ir até a VFS buscar meu passaporte. Como eu morava no Rio de Janeiro, eu preferi fazer assim do que pagar um mototáxi, um correio pra me levar. Porque, assim que eu chegasse em e-mail falando, tá pronto, eu ia no mesmo dia buscar. Entendeu? Eu não queria ter que esperar correio nem nada. Eu não paguei. Só que tava o e-mail falando, tá voltando o seu passaporte. Foi enviado o número de rastreio. E aí eu tomei um susto e liguei pra VFS, porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, estão mandando pro meu endereço ou estão mandando lá pra VFS, na Rua da Assembleia? E aí eu liguei e aí o Luiz falou, olha, provavelmente está sendo enviado pro seu endereço mesmo. E você tem que aguardar. Mas eu falei, mas eu não paguei o serviço. Ele falou, mas provavelmente estão enviando sim, mas quando chegar, você, se não for o seu passaporte, se for algum erro, você entra em contato para poder retornar e tudo mais, blá, blá, blá. Isso era numa sexta-feira, eu acho. Aí o correio entrega até sábado, só que sábado eles entregam só até meio-dia, eu não ouvi, porque lá na minha região também o correio tinha muito caô, falando que não ia. Aí eu sei que na segunda-feira acordei super cedo, fiquei plantada na minha sala, que era perto do meu portão, pra ficar ouvindo toda a moto que passava, eu ia no portão ver. E chegou dia 27 de dezembro, dia 30 de dezembro, o meu visto. E ele chegou, ele veio o passaporte aberto dentro do pacote. E quando tava lá o visto, eu chorei muito, 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 muito. Pior que não foi de alegria, tá? Eu chorei de tristeza, de angústia. Porque agora eu não tinha mais o que esperar. Acho que por conta de tudo isso que foi, sempre tinha alguma coisa, Por um lado, eu fui gostando disso. Porque era tempo de eu me despedir, né? Eu tenho uma irmãzinha. Agora ela tá com 10 meses. Eu saí de lá, ela tava quase com 10, tava com 9. Então era mais tempo que eu tinha. Porque se meu visto tivesse saído conforme planejado em outubro, ela tinha 6 meses ainda. Mas assim, de certa forma eu tava gostando de estar enrolando. Tanto que eu achei que o meu visto fosse sair por meados de janeiro. Eu tava com essa esperança, porque eu falei, final de ano, não vão trabalhar porcaria nenhuma. Dia 26 de dezembro, toma seu visto. E foi isso, eu chorei a beça. Aí no mesmo dia eu comprei a passagem, porque eu esperei o meu visto chegar, porque eles mandam um e-mail, mas não diz o resultado, tá? Eles só falam assim, seu passaporte está voltando, mas não diz se foi aceito, se não foi aceito. Aí eu esperei chegar pra ter certeza. Comprei a passagem no próprio dia 30, pra um mês ainda de antecedência,
para um mês de antecedência, não, né? Para um mês depois, dia 30 de janeiro, para ter ainda mais um mês para me despedir, para organizar minhas coisas com calma. E foi essa a minha experiência. Aí, por que eu falo os erros para você não cometer? O seu extrato bancário, o seu antecedente criminal tem que ser a última coisa que você vai fazer. Por exemplo, se você vai mandar o seu processo, né, seus documentos, hoje, tire hoje mesmo o seu certificado, porque isso eu fiz certo. Eu tirei meu certificado no dia, apostilei no dia e enviei no mesmo dia. E o seu extrato bancário, faça a mesma coisa para estar super atualizado, porque se até chegar na VFS, se ainda demorar 20 e tantos dias para eles abrirem, eu acho que aí eles ainda aceitam, né? Mas o meu ficou 2 meses, eu tirei, ainda demorei a enviar. Então, tenta tirar no dia que você mandar os seus documentos. E o outro erro, que não foi bem um erro, mas poderia ter dado ruim, que eu cometi e que eu não citei aqui, foi no meu PB4. Eu não fiz seguro viagem, eu tirei o PB4, foi aceito meu PB4, só que no meu PB4 eu botei o endereço da minha mãe, porque minha mãe mora aqui. Só que, como eu fui com termo de responsabilidade, no termo a pessoa se responsabiliza financeiramente pelo alojamento. E tem lá o endereço da pessoa e tudo mais. Só que no meu PB4 tava com o endereço da minha mãe. E eu fiquei com medo de dar alguma treta, dar algum conflito. E o que eu fiz? No meu formulário, onde eu ia ficar, eu também botei o endereço da minha mãe. Não botei o da pessoa que estava fazendo o termo pra mim. E na minha carta de intenção eu expliquei isso, entendeu? Eu falei, estou indo com um termo de responsabilidade, de um amigo, mas vou ficar no endereço tal, que é da minha mãe, óbvio que com palavras mais bonitas, que é da minha mãe, que não pode se responsabilizar por mim, porque ainda está num processo diferente de legalização e tudo mais. E mandei junto um documento extra, que não estava na listagem, mas para provar o que eu estava falando, o contrato de arrendamento dela e os vencimentos, né, os recibos da casa dela. Só que quando eu mandei, foi tudo bem. Mas eu fiquei com medo deles acharem estranho, mas graças a Deus não acharam, deu tudo certo. Mas se você for vir com termo de responsabilidade, igual eu vim, coloque o seu PB4 no seu formulário, tudo com o mesmo endereço. Ainda que você não vai ficar, não sei se é certo, né? Mas eu acho que é melhor. Igual o meu namorado. Meu namorado, ele também veio tirar o visto dele. Um amigo dele também vai fazer o termo pra ele. E tudo ele vai botar o endereço do amigo, ainda que depois ele vai vir pra cá. Mas não tem problema, porque se chegar documento, tudo é amigo. A gente vai lá e busca, sabe? E depois, quando chegar aqui, muda pro endereço daqui. Então, isso é outra dica que eu dou. Esteja tudo alinhadinho pra não correr risco nenhum. Deu tudo certo com o meu? Graças a Deus, mas poderia ter dado ruim. E quando eu cheguei aqui, na imigração, o policial estranhou. Porque eu cheguei, eu não lembro exatamente, parece que a gente dá um branco, mas eu sei que quando eu cheguei, aí o policial perguntou pra onde eu ia. Aí ele tava conversando com outra mulher, ele não tinha nem percebido que eu tinha visto, ele tinha aberto no passaporte normal. Aí ele me fez alguma outra pergunta que eu não me lembro qual, eu falei, eu vim com visto. Aí ele abriu na paginazinha do visto. Aí ele, você vai pra onde? Eu falei, Pombal. Ele, você tá sozinho? Eu falei, tô. Ele, você vai encontrar alguém? Eu falei, vou, a minha mãe. Aí ele, qual é o nome da sua mãe? Aí eu falei, o nome da minha mãe. Ele, mas não é o nome da pessoa que tá aqui no termo, que eles conseguem ver tudo. Eu falei, sim, quem tá no termo é o meu amigo. Aí eu falei o nome dele. Ele, mas por que você não vai ficar no endereço dele? Aí eu falei, eu expliquei tudo isso quando eu precisei tirar meu visto na minha carta de intenção. Ele, tá bom então, por hora isso basta. E carimbou e me liberou. Mas se fosse alguém mais chatinho, poderia ter dado alguma coisa ruim. Então esteja com tudo alinhadinho e tira o seu certificado e o seu extrato bancário, de preferência no dia que você for enviar. Se for de uma pessoa que ainda vai precisar enviar, não demore mais do que 5 dias depois da data do extrato para mandar. Essa é a minha dica para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que foi. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Deixa o like, se inscreva. E esse é o vídeo de hoje. Oi!
eu tava editando o vídeo e eu percebi que no final eu não fiz um resumo falando sobre o prazo que foi. Considerando que não vai ter nenhum problema, nenhuma pendência, nada para corrigir, né, como foi o meu, bota um prazo de 90 dias, que foi uns 30 dias do envio, até eles levaram uns 24 dias, 25 dias para abrir o meu processo, verificar que estava na documentação. O meu tinha pendência, mas se não tivesse pendência, depois que eu reenviei toda a minha documentação e tava tudo ok, eles mandaram aguardar, levou mais acho que uma semana para eles me falarem que mandaram pro consulado. Então, bota que fica na VFS por uns 30 dias. Aí eles mandaram pro consulado. Depois dessa mensagem, levou mais um mês para eu receber a mensagem falando que estava no consulado, sobre análise do cônsul. E depois dessa mensagem, levou mais 26 dias para eles falarem que o meu passaporte estava retornando, totalizando uma média de 90 dias, 30 dias na VFS, 30 dias até chegar no consulado e depois mais de 20 a 30 dias para o consulado checar e dizer se aprova ou não e retornar com seu passaporte, né? Então, é isso.